Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Eu me chamo Bruna Gago, né? Sou uma mulher autista de nível 2 de suporte, sou gaga, tenho tag e hoje nós falaremos sobre um livro que eu publiquei em 2021 pela editora Viseu. Então, vamos lá! Bom, vocês devem ver que eu não falo muito sobre o meu livro aqui no meu canal, acho que é a primeira vez que eu estou comentando sobre ele. E o livro é este daqui, Paradoxo, 3 de novembro, né? E o que acontece, minha gente? Eu lancei esse livro antes da minha TH, antes de eu me assumir mulher trans, né? Eu comecei minha TH em 2022, o livro foi publicado em 2021. E eu já sabia que eu era uma mulher trans, já estava estudando muito sobre o assunto, né? Pra entender tudo, as minuciosidades da coisa, né? E eu tentei me masculinizar um tanto mais pra foto, né? Que tá nesse livro, justamente para fazer um antes e depois. E eu acho isso muito justo, sabe? Eu não tenho vergonha do meu passado, né? Não tenho vergonha de ser uma mulher trans, né? Afinal, eu me auto-intitulo mulher trans, eu levanto essa bandeira, levanto essa causa. E é óbvio que eu ser uma mulher trans, faço tudo hormonal, eu já tinha uma outra fase da minha vida, né? Mas todos nós sabemos o quanto mulheres trans sofrem no nosso país. Não só no nosso país, né? Mas enfim. Então, eu sempre tive muito medo de, assim, né, durante o processo, de me deixar tão vulnerável, sabe? De mostrar a minha foto antiga, de mostrar esse livro com meu nome artístico, né, num nome morto, né, num nome masculino, né, Bruno R. Gago. E eu quero mudar, né? Quero mudar essa realidade, eu quero poder fazer a divulgação desse meu livro, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado, na verdade eu tenho muito orgulho, né, de ver como que eu tive muita coragem de bater de frente com a sociedade, de mostrar quem realmente sou, sabe? De poder me descobrir mulher trans, de poder entender que a minha gagueira que eu sempre tive era uma deficiência, de poder entender hoje que eu sou uma pessoa autista também. Pretendo fazer um vídeo em breve mostrando a minha primeira reação, né, quando eu soube do resultado do teste, né, do SRS-2, né, que é o teste de autismo, que também já faz o nivelamento, né, esse nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Ainda, né, mesmo com já o resultado, o meu neuropsicólogo ele precisa fazer todo o relatório, né, para depois eu entregar para o psiquiatra validar, né, no caso foi o psiquiatra que pediu mesmo para fazer esse teste, porque ele já desconfiou também do autismo, então muito provavelmente está tudo certo, tudo ok, né, só tem que dar tempo ao tempo para tudo isso acontecer e eu ter o meu laudo, enfim, né. Então eu não tenho como ter vergonha da minha história, da minha trajetória, né? Só realmente para mim é um pouco difícil ter que resgatar esse passado com medo de principalmente da transfobia, com medo principalmente das agressões que vão vir até mim por saberem meu nome artístico, né? Então, assim, e muito provavelmente eu vou colocar a Erika Hilton com o meu livro na thumbnail, porque sim, ela recebeu o meu livro, eu já tinha falado pra ela que eu era uma mulher trans quando eu, enfim, ofereci o meu livro e fico muito feliz que, inclusive, ela me segue no Instagram, né, caso vocês queiram conferir, e a Rita Von Hunt também me segue. Enfim, meus dois orgulhos, por enquanto, da minha trajetória como youtuber, como criador de conteúdo, principalmente mostrando o meu rosto, né. E eu imagino que vocês queiram saber um pouco sobre o livro, né, então vamos lá. Esse livro ele foi escrito num momento bem conturbado da minha vida. Eu sempre me sobrecarreguei, inclusive já tentei auto-extermínio, né? Inclusive num 3 de novembro, que é justamente o título do livro. E esse livro ele vem como um pedido de socorro, sabe? E acredito que ele possa ajudar muitas pessoas, né? Ele foi escrito justamente como um livro, entre aspas, né, de autoajuda. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas é basicamente isso, né? Do micro pro macro, né? Primeiro é da pessoa com ela mesma, depois em questão familiar, né, como que isso funciona,
depois para um contexto social também, né? Porque querendo ou não, nós vivemos numa sociedade e a sociedade implica, né? Tem várias implicações da nossa realidade com o que acontece com a gente, né? Inclusive, até em dado momento do livro, né, não vou dar muito spoiler, mas em dado momento do livro eu falo sobre o Setembro Amarelo, sobre conscientização, e tem pessoas que são escrotas, tem pessoas que não querem discutir saúde mental, que zombam da discussão de saúde mental, e tudo isso são, querendo ou não, posições políticas. Você falar sobre autoextermínio não é você ensinar o que é autoextermínio para as pessoas para que elas façam isso, não. É justamente você mostrar para a sociedade, né, que isso existe, que isso infelizmente é uma possibilidade muito por conta normalmente da depressão, né? E assim, não falando sobre que a depressão vai sumir do mundo, sabe? Infelizmente as coisas não funcionam dessa forma, né? A gente precisa falar para conscientizar, né? O mesmo vale para existências, por exemplo, de mulheres trans, né? Se você nega a existência de mulheres trans na sociedade e tal, quando a pessoa ela ter esse choque de realidade que pessoas trans existem, sabe, tem algo distoante aí, tem algo que não está sendo comunicado. E as realidades, as diferentes existências, as diferentes questões têm que serem abordadas, né? Tanto nesse livro também eu tinha medo de falar sobre a questão LGBT. Tinha medo, eu tinha uma ideia muito idealizada, né? Muito por conta disso também eu comecei a me radicalizar, de entender que se eu não falasse sobre pessoas LGBT, eu ia estar fazendo coro com os nossos agressores. Eu ia estar fazendo coro com quem nos odeia. Eu ia estar fazendo coro com quem quer nos apagar da história. Então, falar sobre pessoas LGBT é uma escolha política. Falar que pessoas LGBTs existem e mostrar uma realidade, talvez, né, não tão idealizada, né, mas que possa conviver com pessoas LGBT, sabe, não tem como não falar disso, gente, não tem como. E quando eu entendi que a gente precisa ter voz, a gente precisa tomar frente das nossas lutas, que eu comecei a me radicalizar mais, sabe? Que eu comecei a entender que não é fingindo que a gente não existe ou tentando agradar todo mundo que as coisas vão melhorar. Não é dessa forma, não é dessa forma. Enquanto eu tenho medo de colocar personagens LGBT na minha história, tem gente que não tem medo nenhum de ser racista, tem gente que não tem medo nenhum de ser LGBTfóbico, tem gente que não tem medo nenhum de ser xenofóbico, né, preconceito com pessoas da China, ou xenofóbicos, enfim. Então, eu fico muito grata, sabe, de poder ter escrito esse livro, de poder conseguir passar essa mensagem. Eu quero muito que vocês possam me ajudar também, sabe, principalmente com esse apoio mesmo de eu ter coragem de vender esse livro, porque sinceramente eu ainda nem tô com ele disponível em nenhum lugar, nem na Shopee, nenhum lugar assim, e eu tenho várias edições. Eu tava muito animada na época para vender meu livro, e daí eu comecei a me assumir trans, aí eu virou tudo de ponta cabeça, né, assim, medo, assim, bateu na porta, e muitas agressões, assim, assédios, né, no começo da transição. Então, infelizmente, eu só me calei, só não divulguei, só não falei nada. Enfim, o que eu poderia fazer com vocês, né, se vocês acharem legal, é da gente fazer um acordão e eu vender o livro para vocês a um preço mais barato. E se eu não me engano, no Correios tem um desconto para livros, né? E fazendo diretamente comigo fica mais barato do que eu fazer pela Shopee, por exemplo, né? Em que eu tenho que colocar um valor um pouco acima, porque a Shopee ela cobra uma taxa minha, né? Então, não sei. Um grandíssimo não sei, mas eu acho muito importante a gente poder falar sobre criações, né, antes da TH, e da gente dar a cara a tapa e falar isso mesmo, sabe? Fui eu que fiz esse livro, sabe? Foi uma mulher trans, autista, gaga, que escreveu um puta livro foda. E
E é isso, sabe? Eu fico muito feliz de eu estar podendo ter essa oportunidade de falar com vocês sobre esse livro. Se vocês quiserem saber um pouco mais, talvez, da história e tal, eu só fico realmente preocupado com spoiler, né? Vai acabar falando demais. E acredito que seja só por hoje. Muito obrigada por vocês terem visto esse vídeo, né? Por favor, deixem seu comentário aqui embaixo, deem like, compartilhem o vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!